Como então a secante é o inverso do cosseno, eu vou melhorar isso aqui, né? Vai ficar então assim, E igual lambda xi 4πε0 x com x, aqui tem x, aqui embaixo tem x ao cubo. Secante é o inverso do cosseno. E aqui está, o denominador é x sobre seno, então vai para cima, seno ao cubo. Tá certo? Aqui cancela. Tem um x quadrado lá para fora, mas tem um x aqui em cima, então vai dar um x embaixo, tá? Lambda I sobre 4πε0x. Integral de seno ao cubo sobre cosseno ao quadrado. Tá certo? Como fazer essa integral, né? Seno ao cubo por cosseno ao quadrado. Eu acho que ele vai sair por substituição, não é isso? A integral, espera um pouquinho, a integral de se eu chamar esse u de seno de θ, então fica u ao cubo, mas aí a derivada vai estar embaixo, não vai dar certo. Se eu chamar embaixo de u, cosseno ao quadrado de θ igual a u, a derivada vai ficar 2 cosseno θ seno θ, também não vai dar certo. Se eu usar as identidades trigonométricas, o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Aí vai dar uma integral de seno e uma integral de seno ao cubo. A integral de seno ao cubo me parece um pouco complicada. Eu vou modificar então só um pequeno parâmetro aqui, ó. Então, como deu uma coisa muito complicada, eu vou fazer uma modificação. É só uma coisa que eu queria dizer aqui no seguinte. Isso aqui é uma integral que pode ser dada no formulário, tá? Numa prova. Isso aqui não é prova de cálculo, tá? Prova de física. Então, no caso de uma prova, se cair um problema desse, essa integral aqui é dada, tá? É dada no formulário. Estou querendo fazer aqui só para mostrar que também não é um bicho de sete cabeças, mas eu vou modificar um pouco aqui. Às vezes isso dá certo. Como começa a ficar muito complicado, a gente muda ali no triângulo o lado, sabe? Então, a gente muda aqui y e aqui x. Vamos fazer o contrário. O que acontece? Agora eu vou ter o seguinte, que o cosseno de θ, né? O cosseno de θ vai ser cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Pela hipotenusa. Portanto, a raiz ali, ó, vai ser igual a x pelo cosseno de θ. Essa é a primeira coisa. Tá? A segunda coisa é que a tangente de θ é o cateto oposto pela adjacente. Então, aqui é um y. É x tangente de θ. Certo? Aqui que estava errado, né? Aqui em cima eu errei aqui, ó. Aqui está errado.
Eu errei ali. Tá? Agora sim, vai sair fácil. Então, agora aqui, ó. Vamos voltar aqui nesse caso aqui, ó. Tá? Voltando aqui em cima, você vai ter essa integral aqui. Vou colocar aqui o dy e aqui vou colocar a raiz, tá? O dy vai ser quem? X secante ao quadrado de θ dθ, porque é a derivada disso aqui. X é constante, a derivada da tangente secante ao quadrado. Tá certo? Vai ficar então assim, ó, E igual lambda xi sobre 4πε0 integral de dy x secante ao quadrado de θ dθ pela raiz ao cubo aqui, né? Certo? A raiz desse cara aqui. A raiz desse cara aqui e ao cubo. Então, é x por cosseno de θ ao cubo. Agora ficou fácil, né? Ficou fácil por quê? Por quê? Vai ficar assim então, E igual lambda xi 4πε0 integral. A secante é o inverso do cosseno, então vai ficar assim, x sobre cosseno ao quadrado. E aqui embaixo é x ao cubo pelo inverso do cosseno embaixo, passar para cima multiplicando. Então vai ficar aqui cosseno ao cubo sobre x ao cubo. Certo? Agora sim, x com x ao cubo dá x quadrado, com esse cara aqui de fora dá x. Lambda aí, x embaixo, 4πε0x. Cosseno ao cubo em cima, com quadrado embaixo, dá a integral do cosseno. Tá certo? Ora, a integral do cosseno é o seno, menos o seno. Mas, a derivada do cosseno é menos o seno, mas a integral do cosseno é seno. Então, o E vai ficar então aqui, lambda aí, 4πε0x. Integral do cosseno é seno. E agora, pessoal, eu volto para as coordenadas anteriores e faço o limite de menos a até a. Lambda aí. Quem que é o seno aqui, ó? Quem que é o seno aqui? O seno é cateto oposto pela hipotenusa. Vou pegar esse cara aqui e trocar pelo seno. Cateto oposto pela hipotenusa. E vai de menos A até A no Y. Tá certo? Repara que quando for A ou for menos A, embaixo dá a mesma coisa, mas em cima vai ficar A menos A. Menos com menos dá mais, vai dar 2A em cima. Embaixo a mesma coisa. Então, o campo E, finalmente, vai ficar lambda aí. Vou retomando aqui, ó. Quando for A, aqui em cima dá A. Quando for menos A, aqui dá menos A. Então, fica A menos A. Menos com menos dá mais, dá 2A. Lambda E sobre 4πε0x. 2A sobre a raiz x quadrado mais a quadrado. Então esse é o campo do fio, né, carregado entre menos A até A. Tá certo? Campo do fio carregado.
uma coisa que o pessoal faz, né? Então aqui é o campo de um fio carregado de menos A até A no eixo Y. Esse campo aqui é no eixo X. No eixo X. De um fio carregado de menos A até A fixo no eixo Y. O fio está fixo no eixo Y. Esse aqui vai ser o campo. Uma coisa que o pessoal pergunta sempre é o seguinte: e se esse fio fosse infinitamente descarregado? O que quer dizer isso? Quer dizer que se fosse um fio, esse fio ia continuar lá para cima sem fim e para baixo sem fim. Então, se fosse um fio infinito, tem que fazer o limite, né? Aqui, ó, ficaria assim, ó. Lambda I sobre 4π epsilon 0x, y sobre raiz x quadrado mais y quadrado, que vai de menos infinito até infinito. Tá certo? Que é a mesma coisa que fazer esse cara aqui com A para infinito. Tá certo? Lambda I 4π epsilon 0x, limite de A indo para infinito, de y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Tá certo? Porque o menos infinito, por causa do menos com menos dá mais, né? Vai ficar aqui. Desculpa, não é, aqui é 2A, né? 2A. E aqui é A. Tá certo? O A tendendo a infinito. Bom, o que acontece? Isso aqui basta pegar os termos dominantes, né? Ou passar o A para baixo. Então fica um 2. Quando o A entra na raiz, ele fica ao quadrado, né? Tá certo? Passa para baixo, entra na raiz. Bom, se o A vai ao infinito, esse cara aqui tende a 0. E esse cara vai tender a 1. Então o limite vai dar 2. Esse 2 com esse 4 cancela. Então o fio infinito fica assim, ó. O campo E no eixo X, né? O eixo X, o campo E. Não, no eixo Y, no campo E, né? Lambda I 2π epsilon 0 x. Tá? Então, em geral, a gente tem um fio infinito no eixo Z. Tá certo? Então tá aqui, ó, o fio infinito no eixo Z. Você quer saber o campo aqui num ponto qualquer no plano XY, tá certo? E aqui você tem uma distância R, que é um certo X e um certo Y, certo? Quadrado, quadrado. Então, geralmente esse campo aqui, ele é assim, ó. Lambda I, lambda sobre 2π epsilon 0, R, na direção radial. É como se esse eixo Z fosse o eixo de um cilindro. Aqui está carregado com um fio. Então, um campo num ponto qualquer aqui. Tem que fazer o Pitágoras aqui do XY. Tá? Direção radial. Tá? Então,
esse R, ele é x quadrado mais y quadrado raiz quadrada. Tá certo? No caso de um fio infinito no eixo Z, foi um problema em 3 dimensões. Isso parece um cilindro, né? Que é o eixo do cilindro e aqui. Então, em geral, esse exercício que calcula o campo de um fio de menos A até A, ele serve de pretexto para depois você calcular o campo para um fio infinito. Basta você fazer esse A tender a infinito, tá certo? E quando você faz isso, você cai nessa fórmula aqui, que é a fórmula muito usada de um fio muito longo. Por que a fórmula é importante? Porque não precisa ser um fio infinito, né? Basta que você pegue um pedacinho do meio do fio, como as pontas estão longe, você pode aproximar por um fio infinito, tá certo? Então, se o fio está no eixo Y, aqui é Y e aqui é X, é um problema de 2 dimensões. Se o fio está no eixo X, aqui é J e aqui é Y. Se o fio está no eixo Z, então aqui é R, aqui é a direção radial, esse aqui é o vetor R, tá certo? Que é x quadrado mais y quadrado. Então esse é o campo de uma linha de cargas. Para fazer essa integral, a gente usou o conceito de densidade linear de cargas. Lembra igual a dq dl. Tá certo? Esse conceito é importante porque as integrais, em geral, que você aprende em cálculo, não são na diferencial da carga. É diferencial de x, de y, de z, né? dx, dy, dz, que são diferenciais de distância. dx é comprimento, dx, dy é área, dx, dy, dz é volume. Então, você tem que passar esse dq. Quando você trabalha com a densidade, você passa de uma integral em carga para uma integral em comprimento. Tá certo? E a integral em comprimento eu sei fazer, que é o que você aprende em cálculo normalmente. Tá certo? E demos só uma titubeada aqui na primeira dedução, que isso aqui não acabou não dando muito certo, porque aqui eu acho que tinha que ser tangente para baixo, né? E aqui depois eu fiz a coisa certa, que é esse triângulo aqui. E aí acabou cancelando aqui os cossenos e deu essa resposta. Em todo caso, como eu tinha dito antes, se por acaso na prova cair uma integral dessa, essa integral aqui é dada no formulário, tá, pessoal? Ninguém vai querer que você decore como faz essa integral. Beleza? Agora vamos fazer um problema em que vou ter que usar aqui uma integral de área, porque tem uma densidade superficial de cargas, tá? E aí eu vou ter que trabalhar então com dx dy aqui, tá certo? Então fica uma integral dupla. Mas uma das integrais é muito simples, né? A outra só que é complicada. Então daqui vamos passar então para um caso de 2 dimensões, que seria, por exemplo, um disco de cargas ou uma chapa de cargas, tá certo?